programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora convidando você, sabe para quê? Fazer parte desse grande grupo de pessoas que querem fazer parte, sabe do quê? Da solução. Os problemas sociais estão aí. Os conflitos existem e não tem como a gente fugir deles. Todo conflito, ele está chamando atenção para algo que está acontecendo que você tem que buscar uma forma de solucionar. E às vezes tem conflitos que não tem solução, e não ter solução é a solução, você aceitar. E hoje nós vamos falar sobre isso aqui no nosso programa. Mas eu quero convidar você para fazer parte voluntariamente, use o seu talento para ajudar pessoas. Tem uma frase que diz assim: não queira ser melhor que os outros, e sim a sua melhor versão, porque assim, você sendo a sua melhor versão, você também vai ser muito melhor para as outras pessoas. Não é assim que a gente vive em sociedade, o coletivo? Se eu procuro ser o melhor que eu posso ser e ofereço aquilo que eu tenho de melhor, com certeza eu vou ser uma boa influência na sociedade, na minha família, para os meus filhos, para os meus amigos. E nós temos que procurar sempre ser melhor. Aprender a mediar também as nossas emoções. O que é mediar as nossas emoções? Primeiro, reconhecer as emoções que são negativas e que nos fazem ter atitudes que machucam as pessoas e, com certeza, machucam a gente também. Você vê que eu tenho um amigo que me mandou uma frase hoje, também interessante, que diz o seguinte, que viver magoado é viver pensando na pessoa que te magoou. Então, enquanto você estiver pensando nela, você está repetindo, você está reclamando, né? Está voltando atrás, voltando, dando a ré e voltando sempre para aquele mesmo ponto. Em um momento você tem que olhar para aquilo e entender que somos humanos, todos nós erramos, assim como nós também queremos ser perdoados, queremos ser olhados de outra forma quando nós cometemos algum erro, algum equívoco. E é assim que a gente deve levar a vida. Tem muita gente precisando da gente. Muitas pessoas. Nós sabemos que a sociedade, aí temos muitas pessoas que estão excluídas. Aí fala assim, mas quem é o excluído? O excluído é aquele que não tem um trabalho, não tem condição. É aquela criança que está fora da escola e não tem, no local onde ela está, não tem uma escola que ela possa estar estudando. É não ter alimentação na mesa, é não ter um trabalho digno, não ter a possibilidade. Então, todos nós podemos ajudar. Se nós nos unirmos, nós podemos dar, por exemplo, uma capacitação para aquela pessoa que não teve oportunidade de estudar. Dentro do que você faz, você pode capacitá-la para poder ter um trabalho. Ou então ajudar, ser uma das pessoas que vão ajudar as pessoas que vão capacitá-la. Você pode ser aquela pessoa que vai falar com a família, vai levar uma palavra de conforto, vai levar uma palavra uma ferramenta para que eles aprendam a mediar também os problemas dentro da família, como pai, como mãe, como filho, porque cada um está dentro da hereditariedade, está numa faixa de pensamento e de evolução. Então, nós temos que nos ajudar. Faça parte. Se você não sabe ainda como fazer parte, é só você ir lá no programa Trilha Social no Face e você vai ver todas as entrevistas que nós tivemos todos esses anos e você pode se espelhar em uma delas ou então entrar para uma organização não governamental que esteja perto da sua casa, veja lá de que forma que você pode ajudar. Às vezes você pode ajudar indo apenas a um asilo, a adotar um idoso que está lá sozinho, que a família abandonou, também é um excluído. Mas nós que temos a capacidade e somos seres pensantes e podemos fazer essa diferença, por que não fazê-lo? Podemos cruzar os braços e deixar os problemas acontecer, mas nós podemos fazer parte da solução. A escolha está na sua mão, tá? Então, vamos lá, venha com a gente. O programa Trilha Social começa hoje com uma pessoa que trabalha com mediação de conflito. Ela é professora, advogada colaborativa, é a Karen Marques, que a gente recebe com muito carinho no nosso programa. Karen, que alegria tê-la conosco. Maristela, eu que digo que a alegria é minha. Estar com você e falar sobre esse tema que para mim é muito caro, não tem preço, né? Karen, você é advogada colaborativa. A gente vai falar um pouco sobre o que é ser advogada colaborativa, porque tem muita gente que não entende ainda esse termo. Mas a Karen Marques, ela
nasceu onde e como é que chegou até aqui, porque todo mundo tem uma história. Sim. Nada vem do nada, né? Eu sou a filha do meio, sou nascida em Rio Claro, interior de São Paulo. Mas eu já mudei muito, já morei em Brasília, Niterói, enfim, mudei bastante. Morei em Maceió, retornei para São Paulo, me formei em São Paulo. Enquanto acadêmica do direito, eu fui penalista, trabalhei em presídio de segurança máxima, mas também fui voluntária, estagiária da conciliação. Na época a gente falava só de conciliação no juizado de pequenas causas. Então eu posso dizer que o primeiro contato com os métodos de resolução de conflitos foi com a conciliação, mas não com a concepção que a gente tem hoje. Mas, assim, me aprofundar nessa linha de pensamento, de atuação, da forma que a gente tem trabalhado hoje, foi mais ou menos perto de 2011, 2012, que eu fui descobrir o que era, né, os métodos autocompositivos, porque a dinâmica do processo judicial, para mim, nunca foi muito eficaz. Você sempre percebeu que faltava alguma coisa, né? Mas Sim. antes de você continuar, como é que você escolheu? Por que você escolheu essa carreira? A sua família, seu pai? Não tem ninguém da minha família no direito, né? Tem primos, mas primos distantes que eu não tenho muito contato. O direito ele veio para mim como uma possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Quando eu comecei a estudar direito, primeiro eu fui ser mãe. Eu quis ser mãe. Passei muito tempo sendo dona de casa. Depois eu fui doceira, cabeleireira, artesã. Fiz outras atividades que não eram necessários sair de dentro de casa. E depois eu resolvi estudar. E quando eu resolvi estudar, naquela época a gente não tinha esse número de cursos que a gente tem hoje. E aí eu falei, qual é o que vai me dar um campo de atuação maior, um leque maior? Direito. Aí eu fui para o direito. Mas dizer para você que eu já sabia o que eu queria, não. Mas quando você começou a fazer direito, você se identificou? Me identifiquei, mas me identifiquei com direito penal. Sim, então, foi onde você começou. Foi onde eu comecei, eu gostava muito da teoria. E quando eu fiz o estágio no presídio de segurança máxima, lá no interior de São Paulo, que eu me formei em São Carlos, eu vi que não era essa linha que eu queria atuar na minha vida. Logo em seguida, eu passei num concurso, eu fui procuradora do município, né, de onde eu morava. E nessa época, enquanto procuradora do município, eu atendia muito as pessoas. Então, os cidadãos, eles iam lá para tentar resolver a questão de IPTU, essas questões da prefeitura. Então, o meu atendimento com as pessoas, eu vi que eu tinha facilidade para o diálogo. E aí foi quando um dia eu resolvi falar, eu já estava num momento em que eu não tinha projeção de carreira e eu queria algo diferente. E eu vim fazer um concurso em Maceió. Não passei, reprovei na segunda fase do concurso. E um dia falei para uma amiga minha da época, eu vou voltar a morar em Maceió. Porque você gostou daqui da terra? Eu amo essa terra aqui, para mim, é onde eu escolhi viver. Então eu falo que eu sou paulista porque nasci lá, mas sou alagoana de coração. Com certeza. Né? Então e depois, com o tempo, eu descobri que meu bisavô era daqui. Tem coisas que nós não compreendemos de momento, mas quando nós vamos cascavilhar lá no nosso passado, Sim. os nossos ancestrais, tem alguma coisa que nos chama para determinados Sim. lugares. Eu ainda não descobri o que me trouxe para Alagoas, mas desde há 40 anos que eu vivo no Nordeste. Foi uma coisa que aconteceu e acabei vindo para cá, mas eu amo esse Alagoas. Eu também. Já sou cidadã maceioense, agradeço muito, amo. Eu acho que a gente tem que ser o melhor que a gente pode no lugar onde a gente está, para que esse local fique melhor ainda, né? E eu tive uma passagem da minha adolescência aqui. Minha mãe veio morar em Maceió quando eu tinha 16 anos. Então, dos meus 16 até quase os 20, eu morei aqui. Aí retornei para São Paulo. E quando eu vim fazer esse concurso, eu falei, acho que foi mais ou menos 2006, eu falei, eu vou voltar para Maceió. E cá estou, desde 2009 estou aqui, sou apaixonada. E aqui eu me encontrei nesse caminho da resolução do conflito. E aí nós estamos falando da questão colaborativa e também dos métodos autocompositivos, né? Uhum. Me explica o que são esses métodos, porque nós temos, o que eu entendo, né? Vou falar com uma pessoa que está do lado de fora e que ouve, que a questão... Quando vai uma questão para um advogado, tem um advogado que defende e outro que acusa.
E aí, aquele que acusa, ele vai demonstrar, né, para o juiz o que ele acha, o que ele entendeu, e o outro também. E aí, a cabeça do juiz, ele também vai ter... Veja bem, são duas pessoas, um advogado que acusa, um que defende, e um juiz que vai ouvir duas pessoas que são diferentes, com pensamentos diferentes, e uma terceira pessoa, e o juiz, ele é que vai determinar. Tudo bem que tem que ser determinado dentro do que é a lei. Sim. Mas será que sempre, quando está dentro da lei, pode acontecer de estar dentro da lei e fora da justiça? A questão de justiça é um conceito muito aberto. O que é justo, né? É uma pergunta que eu faço sempre para as pessoas, né? O que você entende como justo? Porque às vezes o justo pode ser só um pedido de desculpa. O justo pode ser uma indenização. O justo pode ser uma reparação. Enfim, a gente não sabe o que é o conceito de justiça. Agora, a gente sabe que todos os alunos de direito, pelo menos até uns 10 anos atrás, era formado para fazer o processo. O processo tem um nome que se chama, se eu vou para o direito civil, não para o penal. Se eu olho para o processo é processo de conhecimento. Por que conhecimento? Porque as duas partes, ou mais partes, vão levar a fato para o juiz, para que o juiz tome conhecimento, para que ele julgue. Mas eu costumo falar que o processo é um telefone sem fio. É verdade. Porque a pessoa fala para o advogado, o advogado fala para o juiz. Por mais capacitado que a gente esteja, eu estou passando fases para essa comunicação chegar num terceiro. E quando vem uma sentença, que o juiz está baseado na lei e no entendimento do que está nas provas do processo, ele vai dar uma sentença. Mas essa sentença ela não vai solucionar o conflito. Ela vai solucionar um pedido que foi feito. Pense, o processo, ele diz respeito ao passado, Isso. Mas a sentença é para o futuro. É verdade. Às vezes não vai atender a necessidade das partes. Verdade. Por isso que a gente tem recurso. E uma lógica que nunca entrou na minha cabeça foi assim, que na faculdade eu escutava, advogado bom é advogado que ganha. Mas veja, se eu sou função de meio, eu não posso prometer para o meu cliente que eu vou ganhar a ação. Por quê? Porque a lógica do processo é um ganhar e um perder. A lógica é essa, e também tem a questão do juiz. O juiz, com certeza, ele tem que tomar uma atitude. Ele tem que tomar uma decisão. Ele não está ali para falar quem está certo ou errado, mas dentro das provas que foram trazidas ao processo, dentro do direito que vai, vamos colocar assim, cobrir aí essas narrativas, ele vai ter que tomar uma decisão. Mas talvez não atenda às necessidades daquelas pessoas. Se eu trouxer para o direito das famílias, a lei é geral e para todas, mas cada família tem a sua singularidade. Então, quando a gente está diante dos métodos autocompositivos, a gente pode fazer uma resolução que a gente vai coadunando essas necessidades e faz um acordo olhando não só para aquele casal, ex-casal, mas para essa família. Porque a gente não pode mais... É uma visão sistêmica. É uma visão sistêmica. O casamento não termina a família. Antigamente a gente falava assim, terminou o casamento, termina a família. Não. Agora a família tem uma outra composição. Por quê? Eu estou diante de uma família de pais separados. Mas se eu tenho filhos, essa família permanece. Porque pai e mãe nunca deixarão de ser pai e mãe. O homem e a mulher podem não ter mais amor entre eles, não querem viver, mas isso não significa que não possa se respeitar. O problema é que, normalmente, quando há uma separação, há a questão de culpabilizar o outro. Isso acontece corriqueiramente. Acontece, Maristela, e acontece porque nós fomos treinados para isso. Se a gente olhar a lei do divórcio de 77, a lei dizia, e diz ainda, porque ainda está no Código Civil, que para eu me divorciar, se o outro não quiser, eu tenho que atribuir culpa a ele. Pois é. Então, o próprio direito disse para a sociedade, você quer se divorciar? Você pode, mas tem que atribuir a culpa. Você tem que mostrar o que o outro fez para que eu possa lhe dar o divórcio. Hoje já não é mais assim. Desde 2010, a gente teve a emenda constitucional 66 que diz que a gente não precisa mais atribuir culpa. Mas a gente sabe que uma lei não modifica a cultura. É verdade, porque isso já está no inconsciente coletivo. E a gente tem, desde muito cedo, o conceito de certo e errado e o conceito de atribuir culpa. Por quê? Porque é mais fácil eu atribuir culpa ao outro do que me responsabilizar daquela situação.
Agora, o que a gente está tentando trazer para as pessoas hoje, uma percepção da teoria do conflito, né, a nova teoria do conflito é que eu não consigo eliminar o conflito da sociedade, mas Sim. eu consigo transformar esse conflito. Eu consigo ultrapassar aquele momento difícil. O divórcio é um momento difícil. Uma discussão com o chefe é um momento difícil. Uma discussão entre consumidor e fornecedor é uma discussão difícil, a depender da relação. Mas, não necessariamente, eu preciso ir para o confronto. Existe possibilidade de composição. Às vezes, não é possível. Aí eu vou para o Poder Judiciário. Então, aí no caso, é como você, quando você fala do conflito, né? Ele existe, mas o conflito, ele está te chamando para olhar o que está além do conflito. Sim. Por que ele aconteceu, né? Então, é preciso observar de que forma que esse conflito se instalou, Sim. né? Pelas diferenças, Sim. o que é, como você agora há pouco mesmo falou, Karen, que às vezes apenas um pedido de desculpa pode resolver a situação, algo que não tinha necessidade de ir para o juiz, né? Para ser ajuizado. Então, poxa... Às vezes você quer um reconhecimento, né? Mas veja, você falou bem no início da sua fala da questão das emoções. Sim. A gente não teve, pelo menos eu não tive, vamos dizer, ninguém me ensinou sobre a inteligência emocional. Eu fui aprender isso tardiamente, quando eu comecei a estudar os métodos autocompositivos. E a gente hoje, né, entende, eu entendo, e as pessoas que trabalham com a gente nessa vertente, que as emoções fazem parte. E se as emoções fazem parte, eu não controlo a minha emoção, porque é biológico. Quando eu estou com raiva, o coração palpita. Então, isso acontece. Instantaneamente a emoção vem. A questão é como eu reajo a essa emoção. Então, eu me reconhecendo, eu posso não entrar no conflito do outro. Porque se o outro está com raiva de mim, como você mesmo falou, se ele está com raiva de mim, ele está pensando em mim mais do que eu mesma. É verdade. Né? A questão é, como que a gente vai fazer para que essa situação ela pode ser ultrapassada? Alguns colegas do direito vão dizer, Karen, você está falando coisa que não é da gente. Por quê? Isso aí é do psicologia. Mas você está, veja, não tem como, não é questão de você não é uma psicóloga, mas é questão de compreender o comportamento humano, porque você está trabalhando com o comportamento humano. A gente está trabalhando com a complexidade do ser humano. Eu não tenho como dizer para ele, isso aqui é só do direito, porque ele é um indivíduo recheado de emoção, de sentimento, de ações. E ele também é corresponsável da relação conflituosa. Por quê? Porque é uma retroalimentação. A questão de como eu reajo ao impacto do que eu sofro vai ou aumentar o conflito ou diminuir o conflito. E também uma coisa que eu penso, né, que eu percebo, muitas pessoas que eu conheço que estão em conflito e aquele conflito não se resolve, nós temos que ver qual é o ganho secundário desse conflito. Às vezes tem um ganho secundário, por isso é que tem que olhar de forma sistêmica. O que está por trás do conflito? O que aquela pessoa ganha em estar sempre e não querer sair desse conflito? E é bem interessante isso, porque como a gente foi treinado apenas para levar, nós advogados também temos essa dinâmica de levar para o juiz resolver. Veja, num conflito eu atribuo culpa ao outro. Se eu sou advogado, não sou eu que resolvo. Quem resolve é o juiz. Quando em 2015 a gente teve uma mudança legislativa no CPC, a introdução da lei de mediação, a gente teve uma mudança no Código de Ética da Advocacia, que disse que nós, advogados, temos a responsabilidade de tentar resolver o conflito antes mesmo de litigar. E aí trouxe a responsabilidade para a gente, para resolver. Mas veja, é algo novo. Que antes eu não fazia, porque antes eu dizia, não, o juiz é que julgou. E por ser algo novo, é óbvio que também exige que você tenha novos conhecimentos e novas ferramentas. Sim, né? sim. E a questão da educação das emoções passa por você. Sim, certamente. Né? O próprio advogado, como ser humano que é também, se ele também se prepara, ele se capacita, ele entende como regular suas emoções, ele também vai compreender aquele cliente quando ele chega. E mais, a gente não entra no conflito do outro. Não. Porque assim, muitos clientes que chegam, eles vão trazer situações que para a gente também tem um impacto.
Claro. Se eu pego essa causa como se fosse o meu conflito, talvez eu vou aumentar a situação em vez de resolver. Porque se você tiver alguma situação semelhante na tua vida, você vai se aliar a ele ao invés de resolver. Exatamente. Então, a gente também precisa entender isso. Então, é assim, é uma mudança. Eu costumo dizer que todos nós somos negociadores. Sim. Intuitivamente. Só que para a gente fazer uma negociação com uma pessoa voltada para o conflito, se eu for fazer uma mediação, eu não posso só ir pelos meus instintos. Eu preciso ter essas ferramentas ou ter aí essas habilidades aguçadas e melhoradas. Então, a capacitação ela tem que ser contínua, porque senão a gente entra no controle remoto. E toda vez que a gente entra no controle remoto, pode ser que a gente deixe escapar algo que era importante para a resolução. Quando você fala isso, eu imagino o seguinte, é como nós estávamos conversando também aqui em off, né? Se a ferramenta que você tem, a única ferramenta que você tem é um martelo, todo problema vai ser um prego. Então, aí o que vai acontecer? Você vai martelar, isso você vai entrar o quê? Num rolo compressor sem observar. A lei diz isso e pronto. Não, mas o que está por trás desse conflito? Você vai utilizar a ferramenta da lei mas só que você também vai olhar para aquele ser humano e para tudo que aconteceu, o que está por trás daquela situação e de que forma, porque provavelmente, e nós sabemos disso, né, que depois que a mediação de conflito começou a ser divulgada e começou a ser trabalhada no judiciário, diminuiu bastante o número de pessoas que precisavam de chegar até o juiz, não foi? Então, aí é duas vertentes bem interessantes da sua colocação. Porque as pessoas pensam na mediação só como uma mediação judicial. Sim. Se eu estou falando da mediação judicial, eu já estou falando de um processo. Isso. Então, eu não tenho só essa vertente, eu tenho a mediação extrajudicial. E é nesse ponto que eu falo sempre que a gente precisa fortalecer a mediação extrajudicial. Certamente que a mediação judicial é importante, é uma fase dentro do processo, ou a gente tem o SEJUSC, que é uma possibilidade de mediação. O que é o SEJUSC? O SEJUSC é uma central, é um centro de resolução. O que significa esse? Centro de Resolução de Conflitos de Cidadania. Isso. E lá dentro a gente tem 3 funções. Um setor cidadania, que é para esclarecimento dos direitos para as pessoas que vão lá para fazer perguntas. Já é uma mediação, né? Não, é só essa informação já é uma mediação. A gente tem um setor pré-processual, que antes de eu entrar com o processo, eu posso solicitar uma audiência de mediação de conciliação, então eu chamo a outra parte para conversar. E tem o setor processual, que já tem um processo e vai para essa central para poder ser feitas as audiências de mediação e de conciliação. Mas já é um processo. Só que além vamos dizer, dessa mediação debaixo da casinha do Poder Judiciário, a gente tem a mediação extrajudicial. Que essa mediação extrajudicial, quanto mais pessoas a gente tiver capacitadas para isso, mais possibilidade de termos resoluções no cotidiano a gente terá. Porque não é só a mediação extrajudicial. Por exemplo, eu posso ser contratada para ser mediadora extrajudicial e eu sou contratada para ser mediadora extrajudicial. Então, um colega me contrata e eu vou funcionar como mediadora extrajudicial, que é uma dinâmica diferente do judicial, porque no judicial a gente tem muitos processos. Então, a minha prática extrajudicial, a aplicabilidade das minhas ferramentas é diferente. Mas eu tenho mediação nas escolas, mediação dentro dos presídios, mediação comunitária, mediação, como você falou, alguém que tem essas habilidades dentro de casa para poder auxiliar. Isso. Então, essas habilidades que a gente fala e que eu trago, né, no curso, que a gente até depois vai falar sobre isso, é porque quanto mais pessoas tiverem essa habilidade, porque a mediação é uma negociação assistida. Um mediador está assistindo as partes negociarem. E, na realidade, o mediador ele não vai resolver o problema. Ele vai fazer com que as duas pessoas olhem para coisas que ainda não olharam. Por isso que você tem que saber, na realidade, tem que saber fazer a pergunta certa, né? Certamente. Você tem que estar atento, você, a como escutativa, mediador, atenta para saber qual a pergunta que eu posso fazer que vai tocar a capacidade dele de pensar de forma diferente, né? Exatamente. Você está ali auxiliando, né? Você auxilia eles e eles acabam encontrando. Então, assim, não é qualquer pergunta.
porque eu também não posso fazer uma pergunta que seja tendenciosa. É claro. Então, por isso que eu preciso me capacitar. Então, assim, nós somos negociadores natos? Somos. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho capacidade ou habilidades suficientes para poder, por exemplo, exercer essa função de forma mais eficaz. E falando sobre esse trabalho que você faz, né? Você é professora da Faculdade Delmiro Gouveia e faz um trabalho maravilhoso lá com os alunos, é muito bom, né? Ter uma pessoa com essa visão que você tem dentro de uma faculdade de Direito, né? E você agora está preparando um curso de mediação de conflito, que é Desvendando a Mediação da Teoria à Prática, né? Isso. E vai ser presencial. Me Será fala um presencial. pouco sobre isso. Nós vamos ter 2 encontros, serão 2 sextas-feiras, das 14 às 22 horas. Qual a ideia e o objetivo desse curso? É justamente capacitar as pessoas e demonstrar que existe uma diferença singular entre mediação e conciliação. Então, a teoria, a gente vai falar certamente um pouco da lei, mas eu estou voltando para a mediação extrajudicial, para que as pessoas possam se capacitar para estar diante dos conflitos. Quem que pode fazer esse curso? Qualquer pessoa. Advogados, psicólogos. Por quê? Todo mundo tem conflito, Maristela. Até uma pessoa, até um pai de família, uma mãe de família. Todo mundo. Veja, a gente tem dentro da família, fora da família, enquanto profissional, o objeto do conflito, o objeto do trabalho do advogado é o conflito. E todos nós temos conflitos. E me diga uma coisa, como é que a pessoa faz a inscrição? É só entrar no link da minha página, tem lá um link com o canal, né, onde eu possa fazer a inscrição. Então é Karen Marques? É Karen MM Marques, que está lá no Instagram, ou no site da ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, porque vai ser feito lá mesmo na sede da OAB. E agora eu vou chamar umas fotos de alguns trabalhos que você faz, né? E você também você também desenvolve palestras voluntárias, trabalhos voluntários. E você foi na faculdade Tiradentes? Anhanguera. A faculdade Anhanguera. Então, eu gostaria de ver aí, na faculdade Anhanguera. Esse trabalho junto com Edilene, Marcel Voluntários, né? Com o Marcel Voluntário, através de você, Marcel Voluntário, com André Carnaúba, você aí na OAB Alagoas. Isso aí foi um evento em Arapiraca, no interior, também levando essa vertente, né, dos métodos de resolução de conflitos. Uhum. Então, a gente faz também outras faculdades. Esse é o livro que você lançou. Nós vamos falar sobre esse livro. Esse livro é um artigo, né, que você fez. Também falando de mediação de conflito. E esse livro eu trago da importância do advogado na mediação. Muito importante. Aqui, da teoria à prática, esse é o curso que você vai fazer, né? Isso. Em 20 de julho, no dia de até... É dia 28 de julho e dia 4 de agosto. Vai ser 2 sextas-feiras, das 14 às 22 horas. Isso, vai ser maravilhoso, com certeza. Se você puder fazer a inscrição, puder participar, tenho certeza. É um curso que você leva para a vida. É para a vida mesmo. E, assim, esse artigo que você escreveu, na realidade, quando você fala da negociação, nós somos negociadores, né? Na nossa vida é fazer acordos. Sim. No casamento você tem que fazer acordo, com os filhos você tem que fazer acordo. E, assim... Essa é a forma que nós temos de seguir o nosso caminho, né? Nosso programa está chegando ao final, passa rapidinho, né? Muito rápido. Falar sobre mediação é encantador. Eu gostaria que você deixasse um recado para o nosso público. Certo. Eu quero convidar vocês para participar desse curso. Como Maristela falou, é um curso para a vida. Entender dos conflitos, entender das emoções, isso traz um diferencial como pessoa e como profissional. Então, a mediação é uma forma de atuação no cotidiano. Então, vem comigo que vocês não vão se arrepender. Isso. Muito obrigado. Aí está dado o recado para vocês. E o programa Trilha Social também media, né, a sociedade civil, as pessoas que fazem o bem e traz aqui sempre novidades que são positivas para todos nós. É isso que nós precisamos. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem.
Volta semana que vem, eu vou estar esperando você. Até lá!